A equipe de maior credibilidade do futebol da Paraíba, aqui no seu AM 1110, no FM 105.5, Jornada Esportiva Tabajara, a emoção toma conta do seu rádio. Botafogo de um lado, Asa de Arapiraca do outro. Então o Jefferson Canuto no número 16. Aqui no estádio José Américo de Almeida, o Almeidão. Foi em 1994, quando cheguei na Rádio de Pombal, para trabalhar na Rádio Bom Sucesso. Foi minha primeira narração, foi logo um Flamengo e Fluminense, lá no estádio Hernando Sátiro Amigão, em Campina Grande. Foi no Voz da Torcida já, eles tinham abandonado, ou foram forçados a abandonar o projeto Belo Net, e quando eles fizeram o Voz da Torcida, o Christian Show me chamou para comentar, porque ele já me conhecia de alguns grupos de Orkut, sobre futebol e tudo mais, a gente era da Paraíba e tudo mais, já conversava alguma coisa, eu sabia do projeto deles do Belo Net, e ele me falou do Voz da Torcida e me chamou para participar. Eu sempre fui muito ligado a futebol, acompanhei, sou desde menino frequento estádio, ouço rádio e tudo mais, é uma área que eu gosto, sempre admirei. Comecei a trabalhar como noticiarista, aí não passei nem 3 meses na Arapuã, recebi lá o convite da Tabajara. Clóvis Cavalcante, que morreu no Rio de Janeiro, era o chefe da equipe. E meu início foi já em transmissão no Voz da Torcida. Na verdade, num projeto anterior que deu origem ao Voz da Torcida, que era no portal Belo Net, que era do Botafogo, né, da torcida do Botafogo, não tinha nenhum vínculo com a instituição, com o clube. Era um portal que a gente acompanhava o clube e tecia também comentários críticos, às vezes elogiando, obviamente. Mas a gente já fazia nesse portal transmissão do rádio, via web. E eu fazia disc jockey, eu não fazia programa, eu não fazia programas esportivos, mas eu gostava do pique do FM, e através do pique da FM foi que veio toda essa malícia de narrar futebol. Fazia parte da minha área, né? Curso de radialismo e tudo mais, e eu vi como um passo importante para começar aí nesse sentido. Quando eu cheguei lá, o Altinaldo disse, a conversa da gente é curta e grossa. Eu não queria, o Altinaldo disse. Júnior já me disse tudo a seu respeito. Eu quero saber se você quer vir trabalhar aqui. O Altinaldo, eu não sei bater máquina não. Ele disse, não tem problema não, você copia no papel e deixa aqui que a gente bota as notícias no ar. A gente criou o Voz da Torcida, teve a ideia de fazer o Voz da Torcida comigo, Adriano Almeida, Tiago Loureiro, que também está no rádio, né, nosso amigo Tiago, e o Christian Uchoa, que hoje não está mais, mas também criou esse projeto do Voz da Torcida. Fui conhecendo pessoas influentes na narração esportiva, que é o caso do Edileuson Franco, lá da cidade de Patos, que foi um saudoso Edileuson Franco, que foi um cara que eu aprendi a ouvir, a narrar. Pessoas influentes como Dedé Santana, também lá da cidade de Patos, saudosa memória, Dedé, eu aprendi a ouvir o Dedé Santana. Aqui em João Pessoa tinha o Roberto Machado, enfim, tinha muitas pessoas influentes e para mim chegar até essa turma foi difícil, não foi fácil não. Eu sempre fui muito de assistir programa de TV, ouvir programa de rádio, tudo relacionado a futebol. Eu gosto de futebol, sou viciado em futebol desde pirralho. Acho que as primeiras lembranças de vida que eu tenho são relacionadas a futebol, coisas de Copa de 94, de ir no estádio pela primeira vez em 95, num jogo Flamengo e Souza aqui no Almeidão, pela Copa do Brasil. Flamengo com 1x0 gol de Romário e tudo mais, e foi algo sempre que me interessou. Eu ouvia Carioca e a Paulista, era Edson Leite, era Fiore Giliotti, era Jorge Cury, era Valdir Amaral, era Antônio Cordeiro, esse povo todinho da velha guarda, né? A gente tinha uma visão de fazer uma coisa diferente, né? Claro, com muitas referências do rádio esportivo paraibano, de outros locais, mas uma coisa um pouco mais jovem. Nós estávamos começando a entrar na universidade, alguns fazendo rádio e TV, alguns jornalismo, e eu estava fazendo jornalismo, e a gente teve essa ideia de transmitir o futebol, o nosso futebol, inicialmente com o Botafogo, como eu falei, e depois também com todos os times da Paraíba acompanhando e fazendo transmissões de jogos na rádio web do Voz da Torcida.
Está valendo! Está marcado para 9h30. Marinha, é pelo que resolve. A Tabajara tem essa marca, né, de hoje, né, de muitos anos. E através da Maria Eduarda Duda, o Botafogo sempre teve um acompanhamento. Não só o Botafogo, o futebol da Paraíba como um todo. Hoje o Botafogo vive essa ascensão, mas essa mesma ascensão teve o 13. E eu acompanhei jogos do 13, eu acompanhei jogos do Campinense em 2012, Flamengo lá em Juiz de Fora. A Tabajara transmitiu esse jogo. Eu acho que a característica do Voz da Torcida é mais da questão de independência realmente, porque por não ser vinculado a nenhuma grande empresa, ou a gente não viver disso, né? A gente faz porque a gente gosta realmente, porque a gente é militante do futebol paraibano. A gente não precisa ter rabo preso com ninguém, a gente pode criticar quando tem que criticar, pode elogiar quando tem que elogiar, então a gente não tem muita dependência. Obviamente que não era só culpa dele, mas ele tinha boa parcela de culpa nos dois gols contra o Confiança na rodada passada, por exemplo. Ele falhou nos dois, na minha visão, e já se somando a outras e outras falhas. Desde que eu entrei no rádio e que vim para a Rádio Tabajara, a Tabajara nunca deixou de ter 2 departamentos de primeira linha. De qualquer maneira, Departamento de jornalismo e departamento esportivo. Sempre fui líder absoluto em liderança. Ele sempre teve uma relação intrínseca com a academia, né, com a universidade. Nós que éramos alunos, resolvemos fazer o site pensando sempre em botar alunos, botar pessoas estudantes da Universidade Federal da Paraíba, da UFCG, o EPB, para trabalhar e para pegar experiência, né? A ideia foi sempre ser um portfólio, né? De dar oportunidades para jovens que pudessem fazer parte da cobertura, ver como é o jornalismo esportivo, como é a imprensa esportiva de dentro e fazer essas produções. Eu acho que esse movimento é interessante. É claro que a turma do ontem, o Ivan Bezerra já está pendurando as chuteiras, tantos outros, né? Eu ainda continuo fazendo meus trabalhos de comunicação, mas a tendência é deixar a peteca, não é? E jogar para vocês. Jogar para vocês. E isso vai acontecer, a renovação. Renovação que é proporcionada pelo trabalho desenvolvido, importante pelos cursos de comunicação. Por isso que eu digo, eu defendo muito a academia, por isso. Porque hoje a academia ela está envolta também com processos de mudanças oriundos da tecnologia, mas pela própria vontade de cada um de nós de oferecer coisas novas. A gente tem aí o Voz da Torcida realmente como um marco, né, na história, digamos assim, do Rádio Esportivo da Paraíba, no sentido de que eles são formados por uma equipe, né, de jovens, e tem como diferencial o fato de ter cursado a universidade. A gente tem antes deles uma tradição no rádio paraibano que é uma tradição que eu poderia chamar de uma formação empírica, né? Que as pessoas chegam ao rádio em todo o estado, mas também aqui na capital, através de outras situações que não sejam a formação, digamos assim, em curso superior. Quando o futebol da Paraíba está em alta, qualquer clube, nós que fazemos o esporte da Tabajara, nós acompanhamos. Seja Botafogo, 13, Campinense, Alto Esporte, essa é a marca. O Botafogo hoje está nessa ascensão, que está numa Série C, e nós estamos acompanhando o Botafogo, mas a Tabajara ela tem essa marca de ser a rádio de todos os clubes, a rádio de toda a torcida. Coisa que na imprensa esportiva aqui da Paraíba é algo que a gente pode dizer que é inédito, mas sem criticar a colega que está aí há muito tempo, porque não era um jeito que se fazia anteriormente, né? É um jeito novo de se fazer, que acho que nessa década de 10 agora, que começou a fazer com a chegada do Globo Esporte da Paraíba e também a entrada do Voz da Torcida nessa área. Acho que é uma coisa muito importante que aconteça por aqui, porque o que a gente vê na Paraíba é muito profissional, apegado a clube, apegado a entidade, tudo mais, fazendo jogo de interesse. E interesse é o que a gente não tem, né? Por não ser ligado e não a ninguém de clube ou de federação, ou de entidade, essa coisa, ou não ter ninguém apostando muito dinheiro que faça a gente sobreviver sobre isso, a gente pode ter a liberdade de falar o que a gente tem que falar. Sempre procurei dar tudo de mim
em prol justamente da função que eu abracei de comentarista esportivo. Até hoje, pergunta, Ivan, quando é que tu vai te aposentar? Eu digo, aposentado eu já sou, mas de funcionário público. Aposentadoria do esporte, só quando o homem lá de cima não me quiser mais aqui embaixo me chamar, aí eu tenho que deixar. Mas enquanto eu tiver saúde, eu vou continuar desempenhando a minha carreira de comentarista esportivo. Eu acredito que o Voz da Torcida é justamente esse elo entre o mercado e a academia, para que pessoas possam aprender, também, trazer tudo que aprendeu na academia para botar em prática no nosso site. E é interessante que a gente tem um acesso legal, né, uma audiência importante e também uma mídia alternativa e independente, né, que eu acho importante. A gente que está no mercado percebe as limitações de fazer um jornalismo, então o Voz da Torcida ele tenta sempre não ter esse limite, porque nós somos uma mídia independente, um jornalismo que pode trabalhar melhor aí para fazer a melhor pauta, enfim, a melhor produto jornalístico. Então essa mudança é importante. O pessoal de ontem, eu acho que deve ser escutado pelo pessoal de hoje. Essas turmas novas devem buscar o conhecimento daqueles que aprenderam no batente. E como foi difícil aprender no batente. Não tinha ninguém para ensinar. Se chegava lá e tentava imitar o outro que já estava no local. Se você compara a partir do Voz da Torcida, né, que, digamos assim, é um portal, né, que inclui transmissão de rádio também, que aglutinou grande parte desses jovens que estão saindo ou que saíram da universidade, isso dá para o campo de jornalismo esportivo em rádio, para mim, um diferencial muito grande, porque você começa a trabalhar com uma visão diferente do que seja o rádio jornalismo esportivo, com um preparo, digamos, teórico e técnico muito maior, com uma visão ética da profissão muito mais aguçada, e isso, para mim, é o mais importante, né? Aqui nós pagamos o piso do sindicato, são contratos, são prestadores de serviço, e agora que a rádio virou empresa, então vão ser contratados pela empresa, vai pagar o salário do piso, do sindicato, enfim, é com muita dificuldade. Infelizmente, o comércio aqui não ajuda, né? Infelizmente, principalmente os empresários, né? A gente sempre questiona, de uma forma ou de outra, que pessoas que não apostam muito no futebol, pessoas que não acreditam muito no nosso esporte paraibano. Isso dói muito, machuca quando você chega numa empresa e você fala, e o futebol da Paraíba? E tem futebol aqui na Paraíba? Cada um tem seus afazeres e tudo mais, porque todo mundo precisa ganhar dinheiro para se sustentar e tudo mais. Não vivi e nem vivo hoje do rádio. Infelizmente, a profissão de radialista, a maior parte faz por amor, entendeu? E o salário é muito pouco. A gente sabe que é muito difícil fazer jornalismo, né? Fazer meios de comunicação aqui na Paraíba e com esporte, com futebol paraibano, que a gente trabalha mais com futebol mesmo, é uma coisa mais complicada ainda, né? Se você observar a realidade das rádios, por exemplo, são bem complicadas, né? E a gente que tem menos audiência mesmo, menos visibilidade, mas tem um público segmentado e mais limitado um pouco, as limitações são maiores também pra gente. Mas em relação ao início, o início era muito mesmo na raça, né? Poucas pessoas fazendo, pegando matéria do sertão, ligando para colegas da rádio do sertão. Alguns empresários chegam a dizer, eu vou lhe ajudar, um comerciante, eu vou ajuda você. Não ajuda não. Você vai investir na sua empresa e eu vou falar da tua empresa e você vai vender o seu produto. Ninguém, não é comerciante que vai investir, fazer favor, não. Eu não aceito esse tipo de coisa. Por um lado, termos uma mentalidade empresarial no campo esportivo ainda muito atrasada. Os empresários de comunicação na Paraíba não entenderam que o futebol é hoje um negócio, e um negócio extremamente lucrativo, né? Que se souber trabalhar, ele é um campo como qualquer outro, que dá lucros do ponto de vista empresarial, né? Não é diferente da política, não é diferente de qualquer outra área do jornalismo. Eu respeito demais os colegas que trabalham nas outras emissoras, mas
Aí está o torcedor para dar a resposta. Você vê, no dia de jogo no estádio Almedão, o eco do rádio no estádio. A maior parte está todo mundo ouvindo a Tabajara. Era uma coisa mais amadora e aos poucos foi sendo profissionalizada, mas também não chega a ser profissional, eu não vou omitir e dizer que nem financeiramente, nem no ponto de vista também de conteúdo. A gente não está na excelência profissional por causa de limitações. Eu acho que temos equipe boa para fazer uma coisa profissional, mas infelizmente a gente tem que ter outras profissões, ter outras fontes de renda, porque o Voz da Torcida não chegou a nos dar essa condição. Se unir mais, imprensa, clube, né, e a torcida, eu acho que o Botafogo chega com esse tão sonhado acesso à Série B e quem sabe até a Série A. Eu acho que falta isso. A gente que trabalha na área do jornalismo está sempre para tirar um tempinho para apurar alguma coisa, para escrever outra sobre o futebol daqui. E é uma ideia que a gente tem que é mais de ideologia realmente, de fazer algo que a gente gosta sem ter que depender de ninguém, que a gente faz quando quer, quando dá. E eu acho que isso, além de nos dar liberdade, dá para manter por mais algum tempo. O esporte hoje é um negócio, como qualquer outro, e portanto merece uma atenção maior. Eu vivi um momento áureo do rádio, em que o departamento esportivo da Rádio Borborema, no caso, eu lembro, e creio também aqui da Tabajara na época, a minha época com Humberto de Campos, Joselito Lucena, nós chegamos a um ponto em que o próprio departamento era um carro-chefe de faturamento da emissora. Mas ainda é muito aquém do que deveria ser, ou seja, ainda as editorias de esporte, seja na internet, né, nos portais, seja no jornalismo impresso ainda, na TV, no rádio, ainda é tratada de uma maneira, se você compara com outras, né, uma certa desatenção que deveria ser superada. E se pagava bem, e os meus amigos criaram as suas famílias, os seus filhos, tudo percebendo como profissional de rádio. Então o esporte, para mim, hoje, ele começa a cobrar do mundo corporativo um espaço maior. E aos poucos isso está acontecendo. O que houve foi, digamos assim, uma mudança rápida com as novas tecnologias que vieram rapidamente, um crescimento rápido da tecnologia, o surgimento de coisas novas repentina que antigamente demorava 20 anos para acontecer. Todos nós, eu acho que da equipe, se não um ou outro, mas a maioria, a grande maioria, tem time na Paraíba, tem time fora, alguns têm time fora e assumem, né, seus times. Eu acho que existe um tabu de fato aqui na Paraíba, e acho que nem só na Paraíba, no Rio de Janeiro, em São Paulo, em vários lugares, mas, claro, aqui no nosso futebol, que é uma cultura mais antiga e mais preconceituosa mesmo, em todos os sentidos, isso também tem no futebol. A gente vê esse tabu de que o jornalista, se ele torce para alguém, tudo que ele falar sobre outro time, isso de alguma maneira vai ser questionado e vai ser questionável. Agora, a gente também torce para o time, eu, por exemplo, torço para o Botafogo, e o próprio Botafogo tem problema quando a gente faz uma matéria contra não, né, criticando a equipe ou alguma análise. Agora, se for o 13, por exemplo, se eu fizer uma matéria falando do 13, a coisa vai ser pior comigo porque eu sou Botafogo. Mas a gente tenta dizer mesmo, mudar essa cultura, e para mudar a gente precisa assumir o nosso time, né? Pode existir alguém contrário ao meu comentário. É um direito que assiste. Mas eu lhe digo com toda a honestidade que até hoje eu não tenho conhecimento de, com meus 84 anos, desde 1952, eu não tenho conhecimento de um inimigo meu. Para mim, sempre respeitei a todos e sempre pedi para ser respeitado. E isso tem acontecido até hoje, graças a Deus. Apesar de todo mundo ter seu clube, eu sou flamenguista, por exemplo, mas acompanho o Botafogo de ir para estádio desde que eu sou pequeno. Acho que frequento o Almedão desde 95 e tive nas finais de 98 e 99, por exemplo, que foram os maiores clubes da história do Almedão. Não me considero botafoguense, mas sou simpatizante e presente lá de arquibancada de muitas vezes, porque sempre gostei de futebol, sempre gostei de ir para arquibancada. A gente sente essa necessidade de ter realmente um clube
da Paraíba numa segunda divisão, numa primeira, por que não, né? Porque é através de uma ascensão de um clube, de uma ascensão boa de um clube, é que vem mais patrocínio. Vem muito mais patrocínio, vem muito mais visibilidade. Eu acho que o meio de comunicação ele tem que ser comprometido com a notícia, com a boa notícia, com a boa informação. Deve ser comprometido com um bom radiojornalismo esportivo, né? Com radiojornalismo esportivo sem torcer por time nenhum. Quem deve torcer é a torcida. Com jornalismo esportivo, antes de tudo, procurando entender que ele vai transmitir um jogo para pessoas diferentes que torcem por 13, por Campinense, por Botafogo, por Flamengo, por São Paulo, tá? O jornalista, ele é um profissional como qualquer outro e ele tem, como ser humano, paixões. E, ao meu ver, do ponto de vista ético, ele tem que deixar claro para o seu leitor, para o seu ouvinte, quais são as suas paixões, em qualquer área. Para mim, o jornalismo e por decorrência, o jornalista, ele tem que ter partido. Quando eu digo partido, não é partido político, ele tem que ter posição clara sobre as coisas, sobre qualquer coisa. Eu tenho muitos colegas na imprensa que eu gosto bastante, que tem uma visibilidade maior e por isso acabam não assumindo para que time torce, ou preferem se desvencilhar do futebol mesmo, de não acompanhar tão perto assim como o torcedor. Eu gosto sempre de estar na arquibancada, acho importante para o jornalismo estar perto da arquibancada, mas quando eu estou trabalhando eu sou altamente frio, tranquilo também, não tenho nenhum problema se meu time perder, se meu time ganhar. E eu acho importante de nós jovens, né, da nossa imprensa, ter um time e se tem, dizer que tem, qual é o time, mas fazer, torcer e jamais distorcer pela sua equipe ou por outras equipes, fazer um trabalho responsável, independente se torce para um time ou não. Agora eu acho importante que quem tenha, diga que tenha e vá para o jogo, vá para o seu momento de lazer. É melhor você fazer isso do que você esconder, porque o leitor e o torcedor ele não é burro, ele vai saber por que time você torce. Ou mais ainda, pode até não saber e vai atribuir, às vezes, um clube que nem é o seu, né? Não é porque eu estou aqui com esse relógio aqui, ó, que é do São Paulo, que eu tenho simpatia pelo São Paulo, que eu vou transmitir um jogo e vou torcer pelo São Paulo. Não. Quando tem uma opinião que a pessoa não gosta, sempre vão levar para o lado do clubismo, né? Mas, em geral, hoje em dia essa parte do pessoal menosprezar o trabalho ou desqualificar o trabalho, principalmente por parte do torcedor, né? O dirigente ainda tem muito essa questão de levar para o lado pessoal, mas principalmente o pessoal torcedor que acompanha o nosso trabalho já não vê mais com esses olhos de que a gente faz isso ou diz aquilo por causa de opinião, por causa de preferência clubística que a gente tem. Se a gente não melhorar isso com fórum de debates, com chamar o comercial, fazer uma coisa para movimentar a cidade, vai perder muito. Da maneira que a gente consegue levar atualmente, dá para levar por muito tempo ainda, porque a gente conta com muita colaboração de gente que ainda está na universidade, que está saindo também. Depende muito mais de quem dirige. O Voz da Torcida nunca vai acabar, até porque a gente também não tem essas pretensões de ser a coisa maior do mundo. Os profissionais eles mesmos têm que ter essa consciência de que eles precisam estudar, né? É preciso que o rádio volte a ser aquele rádio com todos os seus setores funcionando harmonicamente. E a gente não pode perder esse fio, a gente não pode perder esse foco. Pode faltar tudo, eu acho que pode até faltar comer na casa de Duda. Mas apoio ao departamento de esporte. E a gente tem a pretensão sempre de ser esse elo com a universidade, com o ensino, acho que isso é importante. A gente não consegue fazer jornalismo ou nada nesse mundo sem que a gente estude, e principalmente jornalismo. Permanentemente você tem que estar sempre aprendendo, sempre estudando, porque o jornalismo é muito rápido, é muito dinâmico a realidade, né, das coisas. Pode não ter um futebol de primeira divisão, que isso é muito, digamos assim, interessante que acontecesse. Mas como não temos, podemos fazer um bom futebol. Isso cabe também aos dirigentes do futebol, fazerem boas equipes e termos um futebol de qualidade, independentemente da série. Juntar categorias A, B, C, fazer um fórum de debate, debater o futuro do esporte na Paraíba. Vai sempre ter uma nova pessoa querendo fazer jornalismo esportivo, querendo fazer imprensa e vai ver o Voz da Torcida como uma opção para a sua primeira oportunidade. Então o Voz da Torcida, na minha opinião, nunca vai
deixar o torcedor na mão, nem também os estudantes. Não sou pessimista, eu acho que a tendência é melhorar, embora que com uma certa lentidão, né? Sexta-feira boa, hoje tem